Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bem amados, vamos voltar nossas atenções aqui para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 8 novamente. Vamos voltar a ministrar sobre este capítulo, lembrando que a primeira parte já está aí no Face. Peço que você curta, que você compartilhe, que você ouça, seja edificado, seja abençoado, em nome de Jesus, com a ministração da primeira parte de Marcos capítulo 8. Eu voltei para falar aqui deste capítulo novamente, porque na verdade, por mais que eu tenha pincelado as outras partes deste Louvado seja Deus capítulo, não é? Ficou algo por falar. Da, por exemplo, confissão de Pedro. A confissão de Pedro que a gente tem ela bem detalhada no capítulo 16 de Mateus, que é onde tem a célebre declaração de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E a gente volta a propósito para falar dessa questão da igreja, do que ou quem é a igreja. É bem adiantado de que a igreja não é o prédio onde nos acomodamos, onde nos confortamos, onde nos sentamos, onde entramos. A igreja difere de prédio, não é? Onde nós nos agrupamos, onde nós nos reunimos em assembleia, em celebração, nos acomodamos devidamente. A igreja somos nós. E quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo precisamente, Efésios, capítulo 5, precisamente o versículo de número 24, a igreja é estar sujeito a Cristo. Ser igreja é estar sujeito a Cristo, que é mais do que ser evangélico. Volto a dizer, o termo evangélico, né, é oriundo exatamente de um movimento ecumênico que surgiu da Europa no ano de 1902, por aí, 1990, né? E em 1902 vem ao Brasil, e o que era chamado movimento evangelical resume-se no movimento evangélico, que é exatamente uma ideia ecumênica protestante. Porque você sabe que havia várias ramificações teológicas, como existe ainda hoje, várias ramificações teológicas, e duas que basicamente têm surtido muita influência nos hoje chamados evangélicos. É a teologia calvinista e a teologia luterana, ou a arminiana,
não é? Como alguns queiram também chamar, até porque Armênio é mais da linha luterana. Lutero, que foi o grande reformista, precedido de Savonarola e outros, mas, a exemplo dos cegos, que foram dois, quem se destaca é Bartimeu, talvez pelo seu temperamento mais extrovertido e tal, ficou mais marcante, né? Mas foram, na verdade, dois cegos que foram curados. Pois bem, voltando a essa informação histórica, ser evangélico é ser adepto desse movimento ecumênico protestante que cuidou de fazer jus ao que está escrito em Efésios 4, da unidade, principalmente a partir do versículo de número 3. A ideia do movimento evangelical foi exatamente fazer com que houvesse uma guarda da unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Uma vez que só há um corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Amém? Fazendo também certamente jus a Romanos capítulo 15, versículo de número 5 e 6, precisamente o 6, onde a gente encontra o concordar a uma boca. Infelizmente, está havendo uma desconstrução deste movimento sadio, porque cada vez mais a gente percebe um apartheid denominacional. Está havendo um apartheid denominacional muito grande nos nossos dias, ao ponto inclusive de as igrejas estarem fabricando seus próprios hinários e não cantarem hinários, vamos dizer assim, mais comum a todos. Tem pastores que estão proibindo os membros de suas denominações cantarem hinos, por exemplo, de cantores que não fazem parte da referida igreja, da referida membresia. Então esse é um sintoma desse apartheid denominacional. A exemplo também do impedimento de visitar uma congregação que não seja da mesma denominação. São reflexos desse apartheid denominacional. Coisa que o movimento evangelical, há anos atrás, tentou desconstruir, né? Mas ser igreja é mais do que ser evangélico. Que eu quero simplesmente enfatizar isso. Ser igreja é muito mais do que ser crente, porque Tiago diz que até os demônios creem em Deus. Não é? Tiago capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Então ser igreja é mais do que ser crente. Toda igreja é crente, mas nem todo crente é igreja. Que crente é aquele que simplesmente crê. E ser igreja, além de crer, está sujeito a Cristo. Procura ser obediente a Cristo. Procura, no contexto aqui de Marcos capítulo 8, ir após Jesus, negando-se a si mesmo. Até porque não tem como ir após Jesus sem negar-se a si mesmo. E essa negação a si mesmo não é um autoflagelo. Esta negação a si mesmo
Eu estava observando um comentário na Bíblia de Estudos Ardras. Achei interessante quando os redatores daquela Bíblia dizem que o negar-se a si mesmo é tirarmos o foco de nós. É deixarmos de ser o centro da nossa própria atenção. Achei interessante isso. E é fato. Ser igreja é estar focado em Jesus dentro deste princípio que encontramos em Romanos 15, que é de suportarmos as fraquezas dos fracos e não agradarmos a nós mesmos, e agradarmos ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Romanos capítulo 15, versículo 1 ao versículo de número 3, eu estou lendo. Nós podemos associar aqui ainda o versículo 5, que é de termos o sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Ser igreja é este afeiçoamento com Cristo que reza Romanos capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ser igreja é algo mais profundo do que simplesmente confessar a religião evangélica. Glória a Deus. Está dentro desse contexto aqui do versículo 34 ao 38. Porque uma vez sendo igreja, não tem como nos envergonharmos de Jesus nem de sua palavra. Sendo igreja, não temos como nos envergonhar de Jesus e da sua palavra. Sendo igreja, louvado seja Deus, nós não renunciamos ao Evangelho, nós não pensamos no risco que corremos de ser martirizado por causa deste Evangelho. Evangelho do qual não temos de que nos envergonhar, porque é poder de Deus e salvação para todo que nele crê. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, ser igreja é mais do que frequentar culto, é mais do que saber cantar hino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ser igreja é mais do que ter um estereótipo religioso. Louvado seja Deus. Ser igreja é mais do que mexermos simplesmente na nossa aparência. Algumas pessoas têm feito uma observação de algumas outras pessoas crentes que andam fardadas, que exercem liderança, mas que na sua relação com as pessoas, até crentes,
é uma relação de antipatia. Claro que ser crente não é estar mostrando os dentes, as tortas e as direitas. Não, também não significa isso. Apesar que o crente, o crente que é igreja, o nascido de novo, ele deve ser uma pessoa simpática, agradável, pelo menos na sua relação sociável. Ele se torna obviamente antipático, ou as pessoas o têm por antipático, por ele defender as verdades de Deus com unhas e dentes. Porque o ser igreja é fazer essa defesa dos interesses divinos com unhas e dentes. E isso gera antipatia para aqueles que não têm a Bíblia Sagrada como sendo as Sagradas Escrituras, como sendo a única regra de fé e prática, como sendo um instrumento aferidor da verdade. As pessoas que não consideram esse livro sagrado assim, tem o outro que defende as verdades bíblicas como uma pessoa antipática. Mas o cristão, o crente em Cristo, em sua relação com as outras pessoas, ele deve ser simpático. Pelo menos um bom dia se dá, se não quer dar a paz do Senhor. Se dá uma boa tarde, se dá uma boa noite. É educado, fala com as pessoas, responde quando as pessoas o cumprimentam. Procura ser uma pessoa prestativa, generosa, tanto aos já convertidos, mesmo que não seja da mesma denominação, e muito mais aos não crentes, para podê-los ganhar para Jesus. Porque tem muita gente que, olha, irmãos, é uma bênção dentro da igreja, na hora do culto, na hora que está cantando, na hora que está pregando, na hora que está se apresentando. Mas quando sai dali, foi embora toda aquela pessoa que se dizia ou que se apresentava ali como servo e serva de Deus. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Esse não é o testemunho de quem é igreja. Isso é testemunho de quem é religioso. Isso é testemunho de quem é simplesmente crente. Há uma responsabilidade muito grande, irmãos. Você que é funcionário público, as pessoas logo percebem que você é crente. Na maioria das vezes, logo percebe que a pessoa é crente. Mas às vezes o tratamento que é dado aos atendidos, não convém a uma pessoa que se diz igreja. Igreja. Estava conversando há pouco com um colega. Ele não é um grande empresário, ele é uma pessoa esforçada. E, de uma certa ocasião, a mãe pediu a ele uma ajuda para que ele empregasse o filho, ou desse oportunidade para que o filho aprendesse uma profissão junto a ele. E ele, sem poder contratar uma pessoa, tal, fichar e pagar um grande salário, mesmo assim, com o apelo da mãe, deu oportunidade ao jovem rapaz, que depois se rebelou, e a própria mãe queria colocar o irmão agora na justiça. Aí o irmão disse a mim: e é crente, pastor, e é evangélica. Veja como compromete. Não que o fato de ser cristão não impeça de corrermos atrás dos nossos direitos.
não significa necessariamente isso. Mas é como ele alegou: irmã, eu não estou podendo continuar com o rapaz, porque as coisas estão difíceis, e eu só estou pedindo a compreensão de vocês, como eu tentei ajudar quando vocês estavam precisando. Até que foi feito um acordo entre eles e foi feita uma indenização dentro da realidade do amado irmão. Mas veja a colocação do amado, e é evangélica. Então não se impressione com quem se diz evangélico, não se impressione com quem se diz crente de determinada denominação. E nem se acomode com isso, meu irmão, minha irmã, porque o que mais valerá no dia do juízo, seja por morte ou pelo juízo final, é se estamos sendo igreja na hora em que formos a esta prestação de conta. Porque o juízo se dará após morte, conforme está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, é no ato da morte que acontece o juízo de cada uma pessoa, mas haverá o juízo final, que serão para os sobreviventes até lá. Porque quem partir desta vida para a eternidade, o seu juízo já aconteceu, o seu julgamento já aconteceu, porque estará partindo para a eternidade ou indo para o Hades, conforme Lucas 16, ou estará indo para o paraíso, o seio de Abraão. Lucas capítulo 16, versículo de número 22 e 23. Ou estará indo para o seio de Abraão, ou estará indo para o Hades. E haverá o juízo final, quando definitivamente quem estiver no paraíso irá para o céu e quem estiver no Hades irá para o inferno. Então, consideremos isso, nos preocupemos, nos interessamos em ser igreja, porque além de nos salvarmos de um juízo condenatório, como igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Isso significa dizer que o diabo não terá vez e nem voz em nossa vida por estarmos unidos a Jesus. Estar unido a Jesus é estar à sombra do Altíssimo, é estar no esconderijo do Altíssimo, é estar à sombra do Onipotente, usando a expressão do Salmo 91. É estar no esconderijo do Altíssimo, é estar à sombra do Onipotente. Ser igreja é isso. Ser igreja é como árvore plantada junto a ribeiro de água que dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem, tudo quanto faz prospera, porque procura fazer de acordo com a palavra de Deus. Se procurar fazer de acordo com o que diz a palavra de Deus, surtirá efeito benéfico. Surtirá efeito benéfico. De repente não com imediatismo que se espera, mas usufruirá da bênção de Deus, usufruirá da proteção divina, usufruirá do suprimento divino, usufruirá da provisão divina, no que diz respeito à sua presença, como uma coluna de nuvem de dia, como uma coluna de fogo à noite. Porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir.
Louvado seja Deus. E é um comprometimento recíproco de Deus com aquele que guarda a sua palavra. João 14, 23. Quem me ama guarda a minha palavra, será amado de meu Pai. Veremos para ele e faremos dele morada. Há uma reciprocidade divina, como está escrito no Salmo 18, versículo 25. Deixa eu só conferir. Salmo 18, versículo 25. Que para com os sinceros Deus se mostra sincero, para com os benignos ele se mostra benigno. Para com os benignos te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Salmo 18, versículo 25. Há uma reciprocidade divina. Louvado seja Deus, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Bendito é o nome de Jesus. Eu estou me lembrando agora de uma expressão que o Senhor fala a Jeremias. Quando o Senhor faz uma chamada para que Jeremias confie nele, e o Senhor garante a Jeremias que ele seria como um forte muro de bronze, e pelejariam contra ele, mas não prevaleceriam contra ele, porque o Senhor era com ele para guardá-lo e para livrá-lo. Há pessoas que citam este versículo para outras, e há outras pessoas que recebem isso e fazem uma festa tremenda, mas não procuram saber se estão sendo igreja, se estão dentro desse contexto de estado espiritual a que Deus estava chamando o profeta Jeremias. Porque não é de todo jeito que você é colocado como um forte muro de bronze, não é de todo jeito que pelejam contra você e não prevalecem. Não é de todo jeito que o Senhor é contigo para te guardar e para te livrar. Não é de todo jeito. No contexto aqui de Jeremias, não. Até porque Deus adverte aqui o profeta a não se associar ao povo rebelde que estava sendo o povo de Israel. Deus estava dizendo a Jeremias para que ele não voltasse para trás. Deus estava dizendo ao profeta Jeremias que não enveredasse pelo caminho dos rebeldes, pelo caminho daqueles cujo pecado estava escrito como um ponteiro de ferro, como ponta de diamante gravada nas tábuas de seus corações e nos ângulos dos seus altares. Deus estava chamando Jeremias a um viver de sagração a Ele, de comprometimento com Ele. Louvado seja Deus. E era nesta condição que Deus estava colocando Jeremias para que, ao pelejarem contra ele, não prevalecessem. Louvado seja Deus. Este é o grande benefício de ser igreja. Glória a Deus. Nos preocupemos em ser igreja. Porque aí não precisaremos estar nos benzendo, não precisaremos estar tomando banho de sal grosso. Procuremos ser igreja. E aí não precisa, até porque essas coisas de benzer-se, de sal grosso e de outras coisitas más, não surte efeito contra as investidas de Satanás, não. Não surte não efeito contra as investidas do diabo, não. Porque só mesmo as ferramentas da nossa milícia, que não são carnais e sim poderosas em Deus, que poderão desfazer as sofismas. Só mesmo revestido das armaduras de Deus e orando em todo o tempo, e você já me ouviu falar dessas armaduras de Deus, que é um relacionamento de encarnação da Escritura no dia a dia, no comportamento, na linguagem, nos pensamentos. Essa adequação da palavra de Deus
a esse nosso modus vivendus, que faz com que verdadeiramente estejamos revestidos das armaduras de Deus, que é o que nos possibilita vencer os dardos inflamáveis do maligno e de estarmos de pé no dia mau. Louvado seja Deus. É isso que surte efeito. Não é a Bíblia aberta no Salmo 91, mas é o viver o Salmo 91. É o abrigar-se nos esconderijos do Altíssimo, é o estar à sombra do Onipotente. É estar unido a Cristo, entrelaçado com Cristo, encarnando nos pensamentos, na linguagem, nas ações, a sua palavra, os seus ensinamentos. Por isso que aqui no Acorda Bênção eu me preocupo em pontuar para vocês nas abordagens princípios, verdades e valores bíblicos, porque são essas coisas que, aplicando às nossas vidas, somos verdadeiramente sarados, somos verdadeiramente abençoados, somos verdadeiramente resolvidos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nos preocupemos em ser igreja, simplesmente, porque vem de bônus toda essa benéficia, porque ela flui, acompanhada inclusive da provisão divina, do suprimento divino, dessa assistência plena em todos os sentidos e aspectos de nossa vida. Foi por isso que Jesus disse para que os discípulos não andassem solícitos, não andassem ansiosos, não andassem cuidadosos com o dia de amanhã. Porque do mesmo jeito que Deus cuida dos lírios do campo e das aves do céu, o Senhor cuidaria deles que buscassem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes seriam acrescentadas, como é acrescentada ainda hoje a nós, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas será que isso está sendo prioridade em nossa vida? Será que a gente está preocupado no reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus, é a vontade de Deus. Quantos de nós estamos preocupados em fazer a vontade de Deus? Acontece mais de a gente estar querendo que Deus faça a nossa vontade. E tem gente que acha que consegue colocar Deus no canto da parede. Tem gente que acha que consegue colocar Deus no canto da parede por causa de um dízimo que dá, por causa de um voto que fez, por causa de uma oferta gorda, por causa de um jejum, por causa de um título eclesiástico, por causa de um benefício que faz alguém, por causa de sei lá mais o quê, de subir ao monte, de descer ao vale. Acha que pode botar Deus no canto da parede. Não, senhora, não, senhor. É por aí não. Quiser mover o coração de Deus, procure ser agradável a Ele e sem soberba. Porque ao soberbo Deus resiste. Ao soberbo Deus resiste. Procure ser agradável a Deus, mas com o coração quebrantado e contrito, ao qual Deus não despreza. Porque se for chegar para Deus com a soberba, com a prepotência do homem da parábola do capítulo 18, o fariseu, que subiu ao templo a orar e orou
dando graças a Deus por não ser como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, muito menos como o publicano, que estava ali orando e que nem os olhos aos céus ousava levantar, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto o publicano continuava orando: eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. E quando termina a devoção dos dois, Jesus diz: vos digo que o publicano desceu justificado para a sua casa e não o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Procure ser agradável a Deus, mas sempre batendo no peito, dizendo: Senhor, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. Procure ser agradável a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, mas sempre com a consciência de que, por mais que se faça de certo, ainda está errado. É quando Tiago diz para lamentarmos e sentirmos a nossa miséria, chorarmos e convertermos o nosso riso em pranto e o nosso gozo em tristeza, exatamente pela nossa falibilidade, e aí nos humilharmos perante o Senhor, e Ele nos exaltará. Mas esse Ele nos exaltar não é fazer com que nós agora estejamos nos gabando, como é cantado, está no palco e o outro agora na plateia. Vê Jesus brilhando em você. Não é esse tipo de exaltação, não. Mas a exaltação aqui é exatamente ministrar o seu perdão a nós, porque o seu perdão é tudo para a nossa vida. O seu perdão é tudo para a nossa vida, porque é o pecado nosso que nos deixa assim, chagados, enfermos, corruptíveis. É o pecado que nos empurra para baixo, é o pecado que nos entristece, nos abate, nos corrói. Essa exaltação divina é o perdão. Volto a dizer, não é o estar agora no palco e os outros na plateia, vendo Jesus brilhando em você. Não é esse tipo de exaltação. Essa glória aí, não. Essa glória, não. Porque o Senhor não dá a glória dele a ninguém, não. A glória é para ele. Para com isso, irmão. Para deste ressentimento de querer ver quem hoje te faz mal na miséria amanhã. Acaba com esse ressentimento. Isso não é de Deus, não. Não é assim que Jesus ensina, não. Não é assim que Jesus ensina, não. Inclusive está escrito em Provérbios, isto é forte, que Provérbios 14, deixa eu achar aqui. Glória a Deus. Deixa eu achar esse provérbio aqui. Provérbios 24, verso 17. Quando cai o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Ou seja, não vem... Não nutra este sentimento que estão pregando aí em círculos de oração, em cultos de vitória, de bênção, de libertação, de que, olha, irmão, quem te vê passar na prova e não te ajudar, quando vê tu na bênção vai se arrepender. Pare com isso.
Aleluia, glória a Deus. Não, diga a Deus, tenha misericórdia. Diga a Deus, tenha misericórdia. Porque isso é a mesma coisa de se regozijar quando caiu o inimigo. Você está constituindo um irmão inimigo seu. E este sentimento aí está sendo pregado nos cultos por aí adoidado. Jesus não nos ensinou nada disso. Jesus mandou que tenhamos misericórdia dessas pessoas. Procure ser igreja. E você vai entender melhor tudo isso. Louvado seja Deus. Que a palavra de Deus está nos ensinando esses dias. E muito mais. É só ler e meditar que aprende. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.